Então, boa tarde a todos. Agora vamos ter o testemunho de uma família e a quem Deus foi conquistando ao pouco e pouco. Às vezes lá em casa ainda não todos estão com Deus no coração, não é? Ou há uns que estão mais à frente na caminhada e outros mais atrás. E eu sei que muitas vezes isto nos custa, porque eu também tenho irmãos e tios e pais e avós, e quando a gente vê alguns mais desviados, custa-nos, não é? Queríamos que estivessem aqui connosco. E este testemunho eu penso que nos anima muito a perceber que é preciso saber ter paciência e esperar a hora de Deus na vida de cada um. Que Deus não toca todos ao mesmo tempo. Não é? Primeiro toca um, depois outro, depois outro. Então, é a Né e o Filipe, que são casados, são os dois enfermeiros em Vila Real, e um dos filhos deles tem uma filha que já está casada, já tem um neto, e vão ter outro, e têm um filho, que é o Daniel, que também já vai dar o testemunho dele e que neste momento já é consagrado numa comunidade católica, graças a Deus. Então, vamos rezar. Vamos rezar uma Ave Maria para que Deus os inspire nesta hora e que eles sejam um canal de graças para nós, através do seu testemunho, das suas palavras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pronto, eu agradeço-lhes a eles também terem aceito o convite de estar aqui. Boa tarde. Eu só vou dar parte de um testemunho, visto que ele vai continuar em temos 3 partes, portanto, não fiquem desesperados, acho que vamos ser rápidos ainda assim, apesar de tudo. Portanto, eu vou começar, dar a primeira parte do testemunho, como Deus salvou a minha vida e como me tirou do abismo. Considero 3 fatores muito importantes. Que foi a imagem sagrada que existente em minha casa, desde pequena, da Sagrada Família. Os meus filhos e a doença. Portanto, eu sou a Noémia, mais conhecida pela Né, podem me chamar pela Né. Tenho 57 anos, sou enfermeira, trabalho em Vila Real. Nasci numa família católica, praticante, rezávamos sempre o terço, em frente à Sagrada Família, de joelhos. Fiquei sem mãe aos 15 anos e o meu pai obrigava-nos sempre a ir à missa. Nós não queríamos, mas ele obrigava-nos porque fiquei com uma irmã com 9 anos, éramos 5 irmãos, portanto ele tinha a responsabilidade, ainda éramos pequenos. Depois, com o crescer, entrei para a escola de enfermagem, fui-me desviando bastante. Com a desculpa dos estágios, dos estudos, desviei-me completamente. Aí conheci o meu marido, namoramos 2 anos e casámos logo a seguir ao curso. Tivemos a oportunidade de trabalhar para a Suíça, que foi muito bom. Tínhamos uma vida muito boa, não tivemos dificuldade na adaptação. Ao fim de 2 anos nasceu a nossa filha. O que mais me chocou na Suíça foi, de facto, a desintegração das famílias. Não vou falar do desenvolvimento que havia, sobre a cultura, mas sim mais sobre as famílias. O que eu achei que realmente era anormal, acabei por achar e me habituar à normalidade. Tinha colegas que eram separadas, divorciadas, viviam em união de facto já do segundo casamento ou junção. Tinha namorados que viviam juntos. E vocês dizem, o que tem a ver é isso? Hoje também se faz. Mas isto há 30 anos atrás. Em Portugal não era muito usual. Aliás, quase que nem... em Vila Real não soubia falar muito nisso. Portanto, há 30 anos atrás isto chocou-me bastante. Mas pronto, fui-me habituando então a essa forma de estar. Achava que os meus colegas tinham uma vida muito liberal,
E os miúdos saíam de casa muito cedo, eram independentes dos pais e assim. Pronto. Entretanto, tínhamos amigos que frequentavam a nossa casa e que tinham uma maneira muito especial de viver e uma filosofia muito própria. Começaram-nos a falar sobre a existência de Deus, sobre o relacionamento entre Deus, homem e cosmos. Eu nunca tinha ouvido falar em tal coisa, mas como o homem anda sempre à procura de algo, começou-nos a despertar o interesse. Mas hoje sei que fazia parte da filosofia, que hoje se fala muito da nova era, mas há 30 anos atrás eu não sabia o que era. O meu marido começou a interessar-se cada vez mais, até que começou a ir a uns encontros e retiros que eles o convidaram e ele aceitou. Ora bem, contrariada de mim, eu recuei um bocado e começou a haver perturbações no meu casamento. Ele acabou por fazer retiros de fim de semana completos. Entrava numa sexta-feira à noite, levava os lençoizinhos, os chinelinhos, o pijama e chau-chau, até domingo, sem telefonar, e ficava lá em silêncio. Não ficava lá em silêncio, não sei, mas ficava em silêncio para mim. De maneira que isto levou a muitos desentendimentos e pôs a hipótese mesmo de divórcio. Mas, felizmente, a Sagrada Família vinha-me ao de cima. Aquela imagem que eu tinha quando era pequena e nunca me deixou avançar. Vou-vos dizer, a ignorância religiosa faz-me... não convém termos essa indiferença, não é indiferença, mas a ignorância religiosa é perigoso, porque depois começa-se a despertar, alguém tem interesse e começa-nos a injetar o que quiser e nós podemos ir induzidos nisso. Felizmente que, pronto, eu recorri à família, telefonei a dizer, o Filipe, ele tem fins de semana ali, eu estava sozinha, por vezes com a menina, claro, e eu podia ir para qualquer lado, que ele também não se importava. E eles diziam, deixa lá, tem paciência. Ele foi sempre um miúdo muito interessado, muito curioso, mas isso vai passar. Porque ele, quando era pequeno, até gostava muito de rezar. Tem calma, isso vai passar. E eu, nessa esperança, mantinha calma. Claro que eu não via outra solução de ponto de partida, então resolvi. Bem, vamos sair do país, longe da vista, longe do coração, e assim ele vai deixar de ter esse contato com essas pessoas, e que por acaso até eram amigos. Então pensei, vocês se lembrarem, eu falei no início que os filhos foi um ponto também muito fundamental no meu testemunho. Então a minha filha na altura ia fazer 7 anos. Eu pensei, e se ela fizesse a escola em Portugal, tínhamos lá a família, tínhamos apoio, ela começava a ter os amigos lá e pronto, e ele deixava aqui isto e para mim tinha já o caso resolvido. Falei-lhe, por acaso não foi difícil em convencer em virmos para Portugal novamente, aceitou e viemos. Pronto, a menina começou a estudar cá, num colégio católico de freiras, fazer a catequese, mas não acompanhávamos muito. Também estava, pronto, um bocadinho afastada, porque pensávamos que estava num colégio e que estava bem. Entretanto, com a família, convívios, jantares, as coisas foram passando. Até que um dia o Filipe me disse, olha, se tu pensas que vim para Portugal para me afastar, não penses, eu vou recomeçar. E eu aí fiquei outra vez, tremi, porque pensava que já tinha feito tudo e que ele ia esquecer. Entretanto, na mudança da casa, aproveitei de deitar fora umas revistas que ele assinava da Rosa Cruz. Ele perguntou por elas e eu disse, olha, estão para aí no meio, não sei. Mas eu, no fundo, já tinha deitado fora, sem saber que realmente o que não é bom deve-se deitar fora, nem ter em casa sequer. Entretanto, fiquei grávida. Ora bem, tinha 39 anos, longe de pensar ser mãe segunda vez. Não estava nos meus planos. Pensei em abortar, mas como estava tão indecisa entre o abortar e não... cá está, bem sempre ao de cima, a nossa infância. Resolvi ir para a frente com a gravidez.
para o Filipe era indiferente que eu fizesse ou não. Para ele era indiferente. Pronto, desde o momento que aceitei ser mãe, comecei a ter uma paz muito grande interior. Comecei a abençoar o bebê, a passar a mão na barriga, a desejar tudo de bom para ele. Entretanto, o Filipe, quando falava outra vez, eu dizia, olha, deixa crescer o menino, deixa-o batizar, fazer a primeira comunhão e depois, olha, dar os primeiros passos na religião católica e depois, pronto, logo se vê. E assim foi. O menino foi batizado, portanto, fez com que nós entrássemos outra vez na igreja, porque nós íamos à igreja só por ocasião, por conveniência. Íamos em casamentos, em funerais, de vez em quando alguém pedia, mas era assim o nosso relacionamento com a igreja, praticamente. Entretanto, aos 3 anos, tinha o meu filho 3 a fazer 4, a minha filha a fazer 15 anos, fiquei doente. Apareceu-me um tumor, um cancro nos intestinos, grave. Aí eu fiquei muito atrapalhada, com muito medo, mesmo de perder os meus filhos. Pensava eu que não os ia criar. E então, revi-me novamente quando perdi a minha mãe. Disse, virei para a Nossa Senhora. Aliás, eu não tinha a Nossa Senhora em casa, mas para mim ela estava ali à minha frente. E virei para ela e disse, olha, Mãe do Céu, se tu pensas que vais ficar com eles, pois fica, porque eu não quero saber. Eu fiquei sem mãe aos 15 anos, foi muito duro. Tu queres que seja o mesmo aos meus filhos? Pois olha, toma conta deles, não quero saber. E como de facto. Eu estive no Porto, entre ser operada e tratamentos, foi para aí mais ou menos 1 ano. E eles nunca estiveram doentes, nunca me deram trabalhos. Eu também andava meio anestesiada, também não me preocupava, não me preocupei com eles. Entretanto, comecei a trabalhar, vim para casa, né, recuperei muito bem. E o menino começou a catequese. Eu aí senti mais na obrigação, também estava mais sensibilizada pela doença, de me chegar mais para a igreja e acompanhar à missa. E, pelo menos, da catequese. Então, levava a minha filha, obrigava também a vir, ia com ele e pedia ao meu marido que viesse também. Mas ele ficava então no café ao lado. E especialmente em Vila Real temos várias igrejas e os cafés estão sempre ali ao lado, sentadinho a ler o jornal do domingo. Até que um dia o Daniel disse, mãe, também não vou ficar ali com o pai. E eu disse, olha, não, vens também. E disse, Filipe, estás a ver que testemunha que te estás a dar ao menino, que exemplo? E ele disse, basta um, vai tu. Daniel, vais com a tua mãe. E pronto, as coisas estavam assim nesse momento. Entretanto, também, a minha filha, como tinha 15 anos, eu nunca me falei sobre um namoro. Estava no despertar da adolescência, do namoro santo, dos sacramentos, da importância. Portanto, vezes o perigo em que, quando os pais estão desviados, levam de arrastos também os filhos. Até que num dia, no trabalho, eu vi uma senhora falou a uma médica que uma amiga tinha ficado curada de esclerose múltipla. Eu fiquei toda contente, com a pulga atrás da orelha, como se costuma dizer, e disse, eu também quero. Dizia ela, pois olha, minha senhora, fica aqui o contacto, ele vem cá em setembro, esse tal padre, e veja. Eu fiquei toda contente, pus o papelinho no bolso da bata, e mal que cheguei a casa, disse, Filipe, olha, tenho aqui vais à net, se faz favor, porque isto também já não sabia... trabalhar muito com o computador. Olha, e procura, porque ouvi dizer, que foi lá no hospital, que uma senhora ficou curada da esclerose múltipla e foi um padre que rezou e que ficou curado. Dizer, tu acreditas nisso? Acredito. A Deus nada é impossível. É um padre católico. E diz ele, é para aí um charlatão. Bem, entretanto, ele estava a abrir o computador e foi vendo o testemunho dele, do padre James Manjacão, por dizer que realmente dar testemunho é importante. Começou a ler o testemunho dele, devagarinho. Eu toda contente, atrás, não estava a ver muito bem, e disse, ele está a gostar.
Isto é bom, é porque é bom. Entretanto, ele viu que vinha em setembro, cá, em junho, que vinha cá em Setúbal. E eu ouvi uma força muito interior dentro de mim que dizia, vai. Eu até olhava assim, vou. Eu vou enganá-lo, vou para onde? Mas, entretanto, vai. E esse vai foi tão forte que eu disse, olha, Filipe, eu vou. Ainda por cima, estou de férias nesse período. Vens? E diz ele, não vou trabalhar, não posso, como é que posso? Olha, então vou eu com o menino. E pronto, tenho família em Lisboa e disse que vinham umas jornadas. Também, no fundo, eu não sabia bem ao que vinha, também não conhecia, nunca ouvi falar em movimento carismático, nesse poder de oração, de cura que há dos sacramentos da Igreja. Enfim, era muito ignorante. Eu vim então para Lisboa à noite com o Daniel. Cheguei à casa dos meus familiares, está ali uma tia que fiquei na casa dela. À noite o meu marido telefona e dizer-me, olha, como é que vais amanhã para Setúbal? Amanhã logo se vê. Pois, eu vinha para enganar mesmo. Pronto, dizia-lhe, então, espera aí que eu amanhã às 7 horas estou aí. E assim foi. Agora o meu marido vai continuar a caminhada, que ainda não acabou aqui a viagem, e espero que não tenha sido desagradável. Ora, então, boa tarde. Eu chamo-me Filipe, então, sou o marido da Né, a quem peço uma nova salva de palmas. Porque, de facto, sem ela, sem a sua tenacidade, sem a sua fé, eu não podia estar aqui, né? Eu sou um produto da fé que ela tinha e tem. Pronto, sou então casado com ela, tenho 55 anos, tenho 2 filhos, como o Padre Lara já disse, né? Um deles está aqui, é o Danielzinho. E depois a minha filha Ana, que também já está casada e que já nos deu o prazer de termos um netinho e vem outro a caminho, para o mês de maio. Pode ser que até nasça dia 13 de maio, era bonito. Pronto, eu sou também enfermeiro, não é? Pronto, e tal como a Ana já falou um bocadinho, eu vou tentar explicar aquilo que aconteceu comigo, não é? Porque no fundo é isso mesmo que eu sou aqui chamado a fazer, dar testemunho, não é? E poder glorificar o nosso Deus que foi tão bom para comigo e para com a minha família. E então eu vou tentar dividir isto em 4 etapas, digamos assim, não é? Porque, tal como o Padre Lara disse, nós nunca somos todos convertidos ao mesmo tempo. Isso era bom, não é? Chegar assim um dia e converter-se a família toda, desde o avô ao bisneto, era ótimo, mas nem sempre assim é. E também não foi assim connosco. E porque Deus tem assim os seus desígnios, e é assim que Ele atua, não é? Pronto, então, tal como a Né falou um bocadinho, e para eu não estar a repetir muito, nós vivemos uma parte da nossa vida que foi, materialmente falando, muitíssimo boa. Ela disse boa, foi boa. Eu diria mesmo que foi mesmo muitíssimo boa do ponto de vista material. Portanto, nós somos enfermeiros de formação e tivemos a oportunidade de ir trabalhar para a Suíça, isto nos anos 80, não é? Logo no início dos anos 80. Pronto, obviamente que é um país, como todos sabem, muito rico, não é? Onde se vive bem, onde, por assim dizer, as necessidades materiais das pessoas estão muito bem cobertas, não é? E então, quem é enfermeiro ainda mais, não é? Porque é uma profissão que é muito reconhecida, felizmente, em todas as partes do mundo. Toda a gente gosta muito dos enfermeiros, não é verdade? E pelo menos é essa a noção que nós temos e é esse o testemunho que os doentes nos dão e sempre de agradecimento pelo nosso empenho, pelo nosso trabalho. E, de facto, assim é, não é? Portanto, a nossa profissão é muito bem reconhecida lá e nós somos muitíssimo bem pagos lá. E éramos na altura e continuamos a ser ainda hoje, não é? Portanto, eu lembro-me que na altura fui daqui, o meu último salário, ainda tenho lá a folha de vencimentos, eram 21.500 escudos, que já não era nada mau, porque o salário mínimo na altura acho que não chegava a 3.000 escudos. E depois, de repente, fui para lá ganhar 6 vezes mais. Era mesmo muito dinheiro. Obviamente que isso permitiu ter um estilo de vida completamente diferente daquele que a gente tinha até aqui, não é? Portanto, muita facilidade em obter as coisas, muita facilidade em viver a vida, digamos assim, não é? Portanto, o dinheiro, de certa forma, cegou-me, um bocadinho mais até a mim do que a Né, cegou-me, de certa forma, bastante nesse sentido, não é? Tudo aquilo que eu pretendia e queria obter era mesmo muito fácil, não é? Porque nós, de facto, ganhávamos mesmo muito dinheiro.
Então fomos tendo tudo e mais alguma coisa, né? Todo tipo de sonhos que as pessoas têm, ter um bom carro, ter uma boa casa, uma família, poder viajar pelo mundo, etc. Tudo isso foi, de certa forma, facilitado, né? E isso permitiu ter um estilo de vida que nos leva, de certa forma, a fechar-nos em nós próprios, a endeusar-nos a nós próprios, a tornar-nos, de certa forma, egoístas a nós próximos. Mesmo que a gente, até, apesar de tudo, e tendo bons princípios cristãos, até partilhássemos algumas coisas com as pessoas e dessemos algumas coisas, mas no fundo a gente dava aquilo que era supérfluo, aquilo que não custava nada a dar, não é? Que era o dinheiro. Pegar em 40 ou 50 ou 100 euros ou 100 francos na altura, francos suíços, que ainda hoje é, era facílimo, não é? E então a gente dava, pronto, e já está. Mas dar e dar-se verdadeiramente é muito mais do que isso e requer muito mais de nós, não é? E eu não estava nem sequer para aí virado, nem preparado para isso. Então, como a Né disse, nós tornamos-nos, de certa forma, egoístas, tornamos-nos o centro do mundo, não é? A satisfação das nossas necessidades passa, em primeiro lugar, acima de tudo. E então, Deus, como a Né disse, fica só para as necessidades, não é? Eu ia à missa só nos casamentos, nos batizados e, eventualmente, nos funerais. Pronto, e não passava disso, não é? Obviamente. Eu, apesar de tudo, acreditava em Deus e acredito, já nessa altura também acreditava, nunca pus a existência de Deus em causa, apesar dos ensinamentos que nos foram dados na escola, no liceu, na formação, depois de base. Muita dessa informação que nos é passada hoje é, nós sabemos, muitas das vezes para nos pôr em questão. Não é? E muitos filósofos, vocês também estudaram como eu, muitas teorias nos são apresentadas no sentido de nos trazer a dúvida, instalar a dúvida. Então, mas será que Deus existe mesmo? Então, porquê é que nós estamos aqui? Qual é a finalidade do homem no mundo? Questões que são muito difíceis de responder, não é? Obviamente. E então, de tal maneira, elas são difíceis de responder que isto depois acaba por nos assustar um bocadinho. E nós começamos a pôr em dúvida, de facto, a existência de Deus, e depois com argumentos que são, inclusive, muito fortes também, não é? E que nós temos o dever de saber combater também, e informar-nos para saber combater. Mas como nós, normalmente pela preguiça, ficamos sempre pelos mínimos, não é? O Padre Lara costuma dizer que nós só gostamos de atingir os mínimos, o 9,5, pronto, o 9,5 chega para passar e então não nos informamos o suficiente, nem nas fontes certas, relativamente ao conhecimento que há para aprender. E nós temos tanta coisa boa para aprender, simplesmente pomos de lado e ponto final, que é a posição mais simples e mais prática, digamos assim, né? Pronto, de certa forma, nesta primeira fase, é como eu digo, né? Tanto pequei eu como pecou a Né, como se calhar pecaria qualquer um de nós. Só que este tipo de comportamento e esta atitude da minha parte levou a que eu, de certa forma, não tendo tão bem cimentado a fé que a Né tinha, nem o testemunho de fé que a Né tinha, claro que eu tive outras prioridades na vida, obviamente, não é? Então, em mim, eu sinto, e hoje sei e vejo, que instalou-se, sobretudo, aquilo que é o pecado maior que nós podemos ter, não é? Que é a soberba e o orgulho. Eu tornei-me uma pessoa extremamente soberba e orgulhosa. Mas ninguém diria, isto é que é o engraçado, não é? É como é que nós somos de tal maneira enganados pelo demónio, tantas vezes, que nos leva a pensar e a fazer crer a todos os outros que me viam naquela altura que eu era uma pessoa excelente. E é verdade. Qualquer pessoa que olhasse para mim dizia: o Filipe é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bem disposta, uma pessoa alegre, uma pessoa sem problemas, não queria problemas em ninguém. E é verdade, de facto. Portanto, esta soberba e este orgulho leva-nos, inclusive, a pensar isso. Que nós somos tão boas pessoas, não fazemos mal a ninguém, não mato ninguém, não roubo ninguém, e pronto, e ficamos por ali. E então, essa soberba e esse orgulho que começa a crescer cada vez mais em nós, não é? Mas isso leva a que, ao fim de algum tempo, nós comecemos a acreditar que só nós é que temos razão, não é? Só eu é que tinha razão. A Né deixou de ter razão, daí montes de conflitos no casamento. Confusões, discussões, desentendimentos. Eu queria ir para ali, ela queria ir para além. Eu queria sair para além, ela queria ir para ali. Enfim, em casa, tudo começou a ser um ambiente muito, muito, muito mau, tanto para mim como para ela. Mas nós nem nos dávamos conta disto, não é? Eu pensava, isto deve ser normal e frequente em todos os casais, não é? Anda tudo à porra e à massa, olha, mais um. Pronto.
Mas a verdade é que isto, se nós olhássemos, ou se eu tivesse tido a capacidade de olhar bem para dentro do meu coração nessa altura, eu via logo que alguma coisa não estava de bem comigo, não é? Então, nós conseguimos, por vezes, e este é um pecado que se calhar também pulula por aí, deve estar em muitos de nós, que é esta capacidade de nós termos uma vida dupla. Aos olhos das outras pessoas parecemos pessoas extremamente boas, simpáticas, etc. Ninguém diria que aquela pessoa poderia fazer tanto mal, mas a verdade é que eu era uma pessoa mesmo muito má, mas mesmo muito má. Eu às vezes em brincadeira costumo dizer à Ana, ela não gosta que eu diga isso, mas eu digo, olha, eu nessa altura era um demónio. É verdade, eu era um demónio. Mas, obviamente que, pronto, quando eu digo isto é que, de facto, eu, em vez de estar ao serviço de Deus, ao serviço do bem, eu estava ao serviço do demónio. E quando nós estamos ao serviço do demónio, nós somos e tornamos-nos demónios. Somos filhos do demónio, somos filhos do pai da mentira. Nessa altura, eu tinha muito o pecado comigo próprio de mentir, e mentia a Ané, obviamente, enganando-a, dizendo-lhe que ia para ali e ia para lá, dizendo-lhe que não tinha casos com colegas e tinha, etc. Pronto, traí a Ané, assumo já diante de vós todos, ela sabe, ela já me perdoou, e eu já lhe pedi perdão muitas vezes, e está perdoado. Agora já não lhe peço perdão há uma série de anos. Está perdoado ou não está? Então, como o demónio é o pai da mentira, ele infundiu em mim este espírito da mentira. Eu estava permanentemente e constantemente a mentir. E era falso. E era má pessoa. E por isso eu digo que era um demónio. Era um filho de Deus. Era um filho de Deus, mas naquele caso trabalhava para o inimigo dele, que é o demónio. Não é? Pronto, é isso. Esta falsidade leva a cada vez mais, mentes uma vez resulta, mentes a segunda, mentes a terceira, mentes a quarta. E isto, de certa forma, passava-se mais dentro da nossa família. Daí eu dizer que é este risco grande que nós temos de conseguir vir a ter vidas duplas. Não é? Somos uma coisa e parecemos no trabalho um profissional excelente, que era, e ainda hoje procuro ser, boa pessoa, respeitador, trabalhava muitíssimo bem. Pronto, não foi por acaso, também cheguei ao topo da minha carreira, não é? Chefe de serviço, etc., inclusive na Suíça. Portanto, toda a gente via em mim uma pessoa excelente, mas eu, de facto, é como digo, mesmo não era, não é? Ora, isso também leva a que nós criemos em nós aquele conceito de autossuficiência, de autocontrole e egocentrismo. Ou seja, eu pensava que podia controlar tudo na minha vida, não é? Se calhar eu lá no meu íntimo sabia que um dia ia ter que me arrepender das coisas más que andava a fazer, porque eu, de facto, nós também não somos assim tão ceguinhos, nem tão burros, e sabemos quando fazemos mal e quando fazemos mal às pessoas, não é? E eu também sei que, e sabia, e tinha a obrigação de saber, mais tarde ou mais cedo eu teria que prestar contas a Deus. De certa forma, portanto, eu fazia as coisas, não era muito mauzinho, por maldade, por vontade de ser mau, mas sim porque, atuando em mim dessa maneira, infundindo o espírito de mentira, de falsidade, eu... Pronto, acabei por fazer essas coisas que, de certa forma, até nem queria muito fazer. Se me perguntarem hoje assim, quando casaste com a Ané, casaste por amor? Casei. Estava previsto nos seus planos traí-la? Não estava. Digo-vos sinceramente, não estava. E amava a Ané, ainda amo hoje, obviamente. Não é? Portanto, no fundo, nós sabemos aquilo que é bom e sabemos aquilo que é mau. Não temos as armas em nossa posse suficientes para poder combater esses mesmos males. Foi aquilo que a Ané falou há bocadinho. A tal ignorância da palavra de Deus, a ignorância da doutrina da Igreja, e etc., que nos leva a que nós nos tornemos presa fácil do demónio, não é? Portanto, e como a Ané disse, eu acabei por ir parar a uma seita, não é? Hoje sei o que é, na altura também não sabia, um bocado inocentemente fui lá parar, e ainda bem que assim foi, não é? Que foi inocentemente, porque se fosse com conhecimento de causa... pronto, provavelmente iria ter que passar mais uns anecos no purgatório. Assim serão só uns dias. Vamos ver. Deus é que sabe. Pronto, acabei por ir parar a uma seita que se chamava, ou que era derivada da Rosa Cruz. A Rosa Cruz é um movimento que aparece ali por volta da Idade Média e que se constitui como um movimento fora da Igreja, combatendo a Igreja por volta da Idade Média. Depois, mais tarde, no seguimento da ação, digamos assim, destes movimentos,
mais tarde chega a surgir inclusive também a maçonaria, que também deriva desse movimento. E esses dois movimentos, e muitos outros que por aí andam também, no fundo resultam todos do mesmo, e têm como por base o mesmo ponto de partida. E já vamos ver qual é esse ponto de partida, que é o chamado gnosticismo. A gnose, sendo uma palavra que quer dizer conhecimento, o gnosticismo seria um movimento, digamos assim, um caminho para obter o conhecimento. Só que conhecimento é que é esse, não é? Aí é que está o engano do demónio, não é? Portanto, o conhecimento, como o João falou de manhã, nós temos o conhecimento científico, aquele conhecimento que nos é dado por Deus e para o bem da humanidade. Quando o conhecimento científico é dado por Deus e é para o bem da humanidade, ele é para o nosso bem, não é? Do conhecimento científico tem resultado coisas maravilhosas para o homem, não é? E não é mau, intrinsecamente em si não é mau. Se for mal utilizado e com fins que não sejam o bem comum e o bem-estar de todos, mesmo até o próprio conhecimento científico pode tornar-se mau. Atenção que aquilo que o João disse é verdade, mas muitas pessoas que, nem recorrendo ao oculto, nem ao conhecimento que vem dessas práticas que estão para aí a aparecer agora, inclusive aqueles que estão no próprio conhecimento científico, acabam muitas das vezes não utilizando o conhecimento científico para o bem comum e para o bem das pessoas e para o bem do ser humano, também podem fazer muito mal às pessoas, e nós temos conhecimento disso, não é? Quando, por exemplo, agora está em discussão a eutanásia, as pessoas dizem, em certas circunstâncias, eu sendo médico, e se achar que o sofrimento daquela pessoa está a ir demasiado longe, eu tenho o poder, tenho o conhecimento científico para abreviar os dias dessa pessoa. Claro que ele tem esse conhecimento. É um conhecimento que é científico. Nós sabemos que, dando certa e determinada droga em determinada dose, essa droga e essa dose vão ter uma determinada finalidade. Portanto, até pelo conhecimento científico, quando é mal utilizado, pode, e faz mal, obviamente, e contraria a vontade de Deus para nós, que é uma morte digna, de certa forma, obviamente, sem dor, ninguém diz menos disso, mas ficamos-nos por aí. Não podemos nós tornar-nos carrascos da morte, não é? Um médico, que supostamente é uma pessoa que é criada para dar a vida, para ajudar as pessoas, para diminuir o sofrimento das pessoas, não pode assumir-se como um derrotado à partida e dizer, esta pessoa não tem mais hipótese de viver, está a sofrer muito, vamos cortar-lhe o sofrimento de uma vez por todas, cortamos-lhe o cachaço, como se costuma dizer, não é? Portanto, até o próprio conhecimento científico é perigoso, porque o homem contamina tudo aquilo em que toca, não é? E aí está. Então esta gnose é esta pertence à possibilidade que nós podemos ter de um conhecimento que está acima de nós, que não provém da razão, mas é um conhecimento intuitivo. É o chamado conhecimento intuitivo, não científico, não racional, mas intuitivo. E alguns iluminados pensam e acham que podem atingir esse tipo de conhecimento e, mais grave do que isso, tornarem-se deuses. Pronto. Qual é a base, então, disto tudo? É fácil de perceber, não é? Se nós pensarmos que a coisa mais antiga do mundo, qual será? Eu há bocado fiz essa pergunta à mesa aos que estavam comigo. Coisa mais antiga do mundo. O que é que vocês acham que é? Não propriamente a coisa material, mas até pode ser um atributo, um sentimento, uma coisa. O pecado. O amor. Quem disse o amor? Sim. O amor. O amor porquê? É tão antigo como Deus. E Deus é tão antigo, está cá desde o início. Nós nem sabemos quando foi o início. Deus é amor. A primeira coisa a ser criada foi o amor. E o amor estava presente. A alegoria do Gênesis, de Adão e Eva, do paraíso, era puro amor. Adão era puro amor. Eva era puro amor. O paraíso era puro amor. E Deus disse, tudo é vosso, desfrutai, mas desta árvore não comeis. E ele sabia porque é que estava a pedir isso, não é? Entretanto, quem é que aparece? A serpente, não é? O demónio. Aparece a serpente a dizer, olhai, é verdade que Deus vos disse que não podeis comer desta árvore, etc. E a Eva disse, sim, é verdade. Deus está a querer vos enganar. Olhai que se vocês comerem do fruto desta árvore, vocês podem aceder ao conhecimento, podem tornar-se deuses e ser como Ele. Pronto.
Tristemente, Eva caiu, Adão caiu, e a partir daí está escrita a nossa história, não é? O pecado original. Portanto, o segundo, se quisermos, por assim dizer, já que tudo era amor, há um momento em que Satanás se revolta contra Deus, se revolta contra o plano de Deus de criar o homem à sua imagem e semelhança, não aceita isso, não aceita a vinda de Jesus à Terra como o nosso Salvador, como o nosso Redentor, e então faz tudo para contrariar isso, não é? E então infunde essa mentira, essa falsidade a Eva e a Adão, dizendo que eles podem tornar-se Deus, acedendo à árvore do conhecimento, à árvore do bem e do mal. Ora, quando estes gnósticos, estes maçons, esta Rosa Cruz, este Lectorium Rosicrucianum e tantos outros movimentos prometem às pessoas que é possível aceder a um conhecimento que é intuitivo, nem sequer racional, que os pode tornar deuses e fazer deles deuses, este é um discurso muito atrativo. As pessoas podem facilmente deixar-se enganar, sobretudo se não estiverem na verdadeira fé, se não conhecerem a palavra de Deus, se não conhecerem que Deus é a Santíssima Trindade, Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo, e então nós caímos facilmente no erro que eles nos apresentam. E foi isso que me aconteceu, não é? No fundo, foi isso que me aconteceu. Pronto, comecei a participar lá daquelas coisas que a Né já falou, que não vou repetir, e fui andando assim, não é? Até que ela tomou a decisão de vir para Portugal, e bem, e fez bem, porque de certa forma conseguiu fazer-me separar desse movimento. Pronto, aos poucos eu separei-me daquele movimento por natureza, por naturalidade. Não fiz nada para que tal acontecesse, mas também não fui muito ajudado, digamos assim, a não ser pela atitude da Né, que foi mesmo muito boa, não é? Depois há um segundo momento grande de viragem na nossa vida, que foi, como a Né disse, a doença dela, que foi gravíssima, não é? Um cancro. Teve que fazer quimioterapia, radioterapia. Ela passou mesmo muito mal, teve que ir para o Porto para fazer os tratamentos. Eu fiquei em Vila Real a tomar conta da minha filha e do Daniel, que na altura era pequenito. Pronto, e mesmo nessa altura, eu não estando convertido, obviamente que não fui um bom pai, não é? Não acompanhei a Né como devia ser, nos momentos da doença dela. Felizmente tinha a minha irmã a viver no Porto, que lhe deu esse apoio, e ela ficava lá na casa dela e foi muito ajudada por ela, a quem eu agradeço do fundo do coração também. Pronto, mais tarde, passados 4 anos, também foi a minha vez de ficar doente, também fiquei doente, fui operado 3 vezes no espaço de 3 meses, por um tumorzito que também tive no apêndice, mas nada tão grave como a Né, não precisei de quimioterapia nem radioterapia. E, entretanto, nesta altura, foi um primeiro momento de viragem, embora não tivesse havido conversão da minha parte, mas esta doença, este sofrimento, esta dor, permitiu, de certa forma, que a gente, à nossa maneira, vivesse a dor um do outro. E eu, naquilo que pude, ajudei, e ela, naquilo que pôde, depois, quando fiquei eu doente, também me ajudou ela a mim. De certa forma, foi um momento em que passámos novamente a sofrer juntos, não é? Até ali tinha havido separação, ela para ali, eu para ali, e depois houve ali um momento de aproximação, sofremos juntos. O que é que foi importante nesse momento? E é importante para todos nós, se isso nos vier a acontecer, é de que nós devemos ter... Eu, quando escrevi aqui umas notitas para dar este testemunho, eu tive a sorte, é preciso ter a sorte de bater ou procurar às portas certas, que a Né teve e eu nunca teria. Mas eu depois apaguei a palavra sorte, porque nós não devemos estar à espera da sorte, nem devemos jogar com a sorte. Eu depois corrigi esta palavra para sabedoria. Nós temos que ter a sabedoria de saber bater às portas certas. É uma responsabilidade nossa. E quem é cristão, quem é católico, sabe que tem a Igreja Católica que os pode ajudar e mais ninguém. Verdade ou mentira? Viva Jesus! Ora, eu nunca teria essa certeza, nem teria dado esse passo, não é? Quem acabou por o dar foi a Né. Ela teve a sabedoria de saber procurar ao sítio certo. Qual foi esse sítio certo? Segundo momento de viragem, grande momento, o conhecimento do Padre James. Ela já falou, ela teve esta sabedoria. É um padre católico, Filipe, tu não queres ir? Não quero saber. É um padre católico, ele de certeza absoluta que só me pode ajudar e só me quer ajudar. Portanto, se tu não queres ir, eu vou. E lá foi ela com o Dani para baixo de comboio e eu não queria ir, obviamente, não é? E não quis. Mas o Espírito Santo ajudou-me muito. E isto foi muito bonito porque uma das escusas que dei para não ir foi de que trabalhava no sábado. E fazia tarde, de facto. Eu entrava às 3 da tarde e saía às 10 da noite. E então, disse, olha, não vou, até porque eu estou a trabalhar, não dá, nem penso, não vou. Então ela na sexta-feira foi.
com o Dani para baixo de manhã. E eu, à tarde, na sexta-feira de tarde, também fazia tarde. Entrava às 3 da tarde e saía às 10 da noite. E estava a fazer tarde, por volta das 7 horas da noite, telefonou-me uma colega a propor-me uma troca de horário. E diz-me ela, olha, Filipe, queria te pedir um favor. Se me pudesses fazer a tarde de terça-feira, eu fazia-te a tua tarde da manhã, sábado. E eu, assim, está bem, pronto, olha, está ok. É da maneira que fico de folga e vou passear e etc. Entretanto, como veio aquela chamada, eu aceitei e disse, bem, então, pensando bem, eu agora estou de folga sábado e domingo. Então, porquê é que eu não vou ter que ir lá em Baixa Lisboa? Vou levar lá a Setúbal. Setúbal é uma cidade porreirinha, sei que se come lá um bom peixe grelhado, eu gosto muito de peixe grelhado. Tem para lá outra especialidade, que acho que é choco frito, que eu também gosto muito. Pronto, vou lá ter com ela e pronto, e faço essa vida e ela lá vai para o retiro dela. Entretanto, à noite telefonei-lhe a dizer, olha, né, então, tu sempre queres ir para Setúbal, não é? Pronto, olha, então aguarda aí que eu vou ter contigo a Lisboa. Pronto, e assim foi. Eu deitei-me por volta das 11 da noite, pus o despertador a tocar por volta das 2 da manhã, pus-me a pé, tomei um banho e depois peguei no carro e fui para Lisboa ter Coné. Entretanto, essa viagem também foi o Espírito Santo que trabalhou em mim. Aqueles que já ouviram alguma vez o meu testemunho também, já sabem que eu fiz essa viagem, que são quase 400 e tal quilómetros, né? Sem fazer um único quilómetro de autoestrada. Eu fui sempre pela estrada velha. E quem sabe e conhece a estrada velha é Régua, Vila Real, Régua, é só curvas. A estrada de Santa Marta é horrível. De Santa Marta para Lamego, pela estrada velha, é horrível, é só curvas. De Lamego para Castro Daire, é só curvas, é horrível. De Castro Daire para Viseu é igual. Por aí fora, sem fazer um único quilómetro de autoestrada, mas eu não fiz isto propositadamente, fui andando. E ao mesmo tempo, hoje, sei o que se passou e reconheço e sei que quando cheguei a Lisboa já eram para aí 9 da manhã, não é? Quase, eram 8h30. De certa forma, essa viagem serviu para eu fazer uma revisão da minha vida, daquilo que eu tinha andado a fazer. Eu já tinha feito aquela viagem várias vezes, tinha andado com os meus pais, tinha feito várias vezes aquela viagem Vila Real-Lisboa, e na altura, muito antes, não havia autoestradas nem nada, portanto, conhecia bem aquela estrada e, de certa forma, fui-me lembrando dos momentos que vivi com os meus pais, dos sítios onde parava para fazer os piqueniques, do sítio. Pronto, lembrei-me do carinho, do amor dos meus pais, do cuidado que eles tinham connosco. E esse caminho, de certa forma, serviu para eu fazer uma revisão de vida, não é? Então, lá peguei na Né e fui para o retiro do Padre James. Eu não queria entrar, obviamente, não é? Disse, Né, eu vou-te deixar à porta e sigo logo e não sei o quê, não. Entretanto, havia um lugar à minha espera, não é? Aquilo estava cheio de carros, cheio de gente. Não é que havia lá um lugar para eu pôr o carro. Estacionei o carro. Pronto. Entretanto, encaminho-me para o centro era um hall assim grande, maior que este. Encaminho-me lá para o hall de entrada com ela e começo a reparar nas pessoas que estavam a entrar. E eu comecei a olhar para as pessoas, mas afinal estas pessoas são exatamente iguais a mim, não são nada diferentes de mim. Porque é que, se elas vão a isto, porque é que eu não iria? Mas isto eram pensamentos que eu estava a ter, mas não estava a concretizar, né? Entretanto, a Né, para entrar, foi comprar o crachá e eu estava ao pé dela e ela pediu o crachá para ela entrar e para o Dani, o menino não paga, é só a Né que paga e tal. E a senhora que nos atendeu, que era a mãe da Ana Virgínia, que era a tradutora dos retiros do Padre James, olhou para mim e o senhor não vai entrar? Olha, ela disse-me aquilo com uma vozinha, era mesmo o Espírito Santo a falar. Olha, entre, não se vai arrepender, entre. Eu fiquei sem olhar para ela, pronto, está bem, então vá. Dei lá mais uma entrada, lá fui eu, vir-me para a Né, passado um bocadinho e disse, olha, Né, eu vou entrar, mas eu fico à porta, porque se a conversa não me agradar, eu saio logo. Está bem. Então lá fui eu fazer figura de urso, né? Entrei, pus-me à porta, assim, num canto, na parte alta, assim, muito envergonhado, né? Olhar para um lado, olhar para o outro, a ver aquelas pessoas. E como vocês sabem, aqueles que foram ao retiro do Padre James sabem que ele é uma pessoa extremamente dinâmica, alegre, e com aquele poder todo, com aquela autoridade toda na forma como faz a pregação, como fala, etc. Foi um espetáculo, né? E eu fiquei siderado com aquela situação, com aquilo que vi, não é? E ouvi durante aquela manhã. Entretanto, pronto, achei logo que aquele homem era um homem diferente, não é? Portanto, eu, apesar de ter ido até aí durante a minha vida muito poucas vezes à missa, logo vi que ali havia um padre diferente. Aquilo era
era diferente. E era, de facto. Pronto. O que é que eu vejo no Padre James? Não é um ser superior, não é um guru, não é ninguém mais do que tu ou eu, ou Padre Lara. É uma pessoa simples, humilde como nós, com os seus defeitos, também com os seus pecados, porque ele se reconhece, inclusive, ele mesmo pecador. E então, mas achei que ele falava com uma autoridade, porque a palavra de Deus é isto mesmo, não é? A palavra de Deus está na Bíblia, ela está lá, não faz mal a ninguém. Se ninguém tomar conhecimento dela, ela lá está, nem produz efeitos. Mas quando ela é proclamada, ela tem autoridade, ela demonstra a sua autoridade. E nós vemos, por assim dizer, as sentenças e a palavra de Deus a produzir os seus efeitos e os seus resultados. E eu estava a ver as coisas acontecer. Ele falava e parece que as coisas aconteciam. As curas aconteciam, as libertações aconteciam. Muita coisa que para mim era estranha e era difícil de entender, de repente começou a fazer-se luz e eu comecei a perceber o que é que estava ali em causa. Era a materialização da palavra de Deus. A palavra de Deus é mesmo muito forte, hein? Acreditai mesmo nisto. É quase, eu costumo dizer que a Bíblia, o testemunho que o Senhor revelou aos homens para nós, é tipo um manual de sobrevivência, para nós podermos viver no mundo de uma forma correta, sem problemas, sem pesos de consciência, vivendo bem a sua vida, sem querer mais do que aquilo que a gente possa precisar ou merecer. É isto. Então, outra das coisas que me marcou muito nesse retiro foi a alegria contagiante das pessoas. Eu via aquelas pessoas todas a dançar, a cantar, rodopiavam à volta das cadeiras, levantavam os braços e tudo. Eu fiquei assim, mas eu envergonhado, não me entendia nada daquilo, não percebia nada daquela alegria. E, como está escrito na Bíblia, né, diz, a um dado momento também diz, São Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas sim enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E eu depois aí comecei a perceber também de onde é que vinha essa alegria, essa espontaneidade das pessoas, essa fé das pessoas. E isso aos poucos começou a tornar-se normal. E eu comecei a perceber as coisas, né? Comecei a perceber também a ação do rei David, não é? Aquele grande pecador escolhido por Deus, grande pecador mesmo, não é? Cometeu adultério, matou o marido da mulher que ele desejava para poder ficar com ela. Como é que é possível que este homem seja considerado santo não só pelos judeus, que é um grande santo para eles, mas também inclusive para a Igreja Católica? Porquê? Porque ele teve uma grande conversão depois disso. Ele converteu-se, arrependeu-se do seu pecado e, novamente, como disse o João de manhã, foi ressuscitado por Deus. Portanto, foi um exemplo que me ficou. E depois, ainda hoje, um dos cânticos que cantava e que eu gosto muito no grupo de oração, todas as terças-feiras a gente quase o canta sempre, é: quando o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como David, eu louvo como David, eu rezo como David, eu peço como David, agradeço como David, porque de facto aprendi a louvar a Deus com esta verdade, com esta espontaneidade e com este vigor que o Espírito nos dá. Pronto, gosto muito de falar sempre do rei David e não podia passar sem dar este testemunho e falando nele, porque ele também me ajudou muito a perceber isto que para mim era muito complicado, né? Eu era daquelas pessoas, como há muitos, que entram nos retiros do Padre James ou aqui e veem as pessoas todas de braço no ar e dizem, gente toda maluca, é tudo doido, está tudo maluco, beberam uns copos, de certeza. Era isso que eu pensava. Pronto, não é nada verdade, né? Pronto, o que é que aconteceu então nesse retiro? Houve logo, da minha parte, um propósito de mudança de vida. Embora, reparei bem, eu nesse retiro nem sequer me confessei. Estava cheio de pecado, estava em pecado mortal, mas não me consegui confessar. Há sempre dezenas de pessoas nas filas para a confissão e eu fui mais uma estratégia que o demónio infundiu na minha cabeça: ou não vai estar lá tanta gente à espera, para que é que vais para ali confessar-te? Então fiquei a ouvir o Padre James. Cá também não foi mau, porque fui ouvindo a palavra de Deus e isso também me ajudou muito. Pronto. Entretanto, houve logo um propósito de mudança de vida, não é? Logo ali eu era um novo homem, sem saber, não é? E saí de lá, depois eu que não queria ficar, que não queria ir, acabei por obrigar a Né a ficar para o dia seguinte. Fomos a correr comprar umas escovas de dentes e uma pasta de dentes para lavar os dentes, fomos alugar um quarto, porque não estava nada previsto a gente ficar, né? Foi tudo à última da hora. O retiro de sábado acabou, eram quase 10 da noite, e nós a correr à procura de um hotelzito que nos pudesse aceitar. Pronto, e assim foi. A partir daí, pronto, claro que a minha vida começou a modificar, não é? Eu aos poucos comecei a reintegrar-me na igreja, na vida da igreja, aos poucos, não é? Comecei a sair à missa, a entender melhor a missa, comecei a aprender, estudei muito, li muito. Eu depois estava com uma sede tão grande, tão grande, tão grande, que eu só queria era saciar aquilo que eu se calhar tanto procurei ao longo da vida. Depois comecei
alimentar, não é? E a saciar a minha sede. E foi maravilhoso. E tem sido maravilhoso daí para cá, não é? Depois, mais tarde, num retiro de casais que houve no ano a seguir, acho que foi no mês de março, em 2008, aí é que aconteceu, portanto, o chamado segundo, aquilo que eu denomino o segundo momento de viragem na minha vida. E aí foi aquilo que veio, de facto, em meu auxílio. Foi a confissão, ter feito uma boa confissão de vida. O Padre James não se cansava de dizer para a gente se confessar, para fazer uma boa confissão de vida, etc. E eu até aí não a tinha feito, eu reconheço. Portanto, eu fui duro, fui difícil. Foi difícil, não é? Estava lá montado no meu cavalo, não é? Cheio de orgulho, cheio de soberba, e enquanto não caí do cavalo abaixo, como aconteceu a São Paulo, Jesus não estava satisfeito, não é? Portanto, ele quis mesmo que eu caísse do meu cavalo abaixo. Obviamente que o meu cavalo era este tal orgulho e esta tal soberba. Pronto, tive a sorte de poder confessar-me diretamente a ele, coisa que não é fácil porque ele não faz isso em todos os retiros. Naquele fez, porque era um retiro de casais, eram menos pessoas e era possível. Por outro lado, porque ele também só fala inglês, né? E na confissão, pronto, tanto quanto possível, não deve haver intérpretes, digamos assim, né? Portanto, mas eu, graças a Deus, pronto, falo algum inglês e escrevo algum inglês, escrevi então os meus pecados todos num pedaço de papel, tumba de um lado e do outro, e fui para o pé dele e comecei a confessá-los e confessei tudo aquilo que de facto queria confessar. Pronto, foi hoje sei que foi o melhor momento da minha vida, né? Tirando aqueles mais íntimos que tenho com a Né, com os meus filhos, o nascimento dos meus filhos, mas a confissão foi de facto uma lavagem de alto a baixo. Eu senti a graça derramar-se sobre mim, foi uma coisa maravilhosa, vocês não imaginam. Depois da confissão, eu abracei-me ao Padre James, ele permitiu que eu me abraçasse a ele. Vocês acreditam que é como se estivesse a abraçar uma nuvem? Era tão fofinho, tão fofinho, tão fofinho. Então, senti aquele amor todo de Deus a derramar-se sobre mim. E quem já foi ao Padre James sabe, se calhar muitos sentiram aqueles cheirinhos que vêm do céu, não é? Sempre que há um pecador que é convertido, há uma grande festa no céu. Eu acredito que no momento em que eu fui convertido, houve uma grande festa no céu. Também, pronto, sei que hoje, claro que se o céu fica contente, o nosso coração também fica contente, não é? Isso para mim foi maravilhoso, foi uma sensação maravilhosa. Santo Agostinho fala do sacramento da reconciliação como o batismo das lágrimas, e de facto foi. Porque acreditai que, enquanto eu confessei os pecados, não fui capaz de chorar uma lágrima, acabei de os confessar, acabei de me abraçar a ele, e foi uma torrente de lágrimas enorme. Eu saí daquela porta, eu nem via a porta. Eu, se fosse contra a parede, ia contra a parede, porque eram tantas lágrimas nos meus olhos, a cair pelos olhos abaixo, que eu não via mais nada. Só sei que saí dali, fui logo para a capela a rezar. Ele, a única coisa que me pediu foi para ler o capítulo 15 do Evangelho de São João, e nem sequer pude fazê-lo logo no momento do retiro. Filho, depois quando cheguei a casa, porque naquela altura ainda nem andava com a Bíblia comigo, nem tinha Bíblia. Pronto, mas foi isso. A penitência que ele me deu foi ler o capítulo de João 15. É muito bonito. Todos nós, é uma obrigação, vocês têm que ler. Capítulo 15 de João, do Evangelho de João. Maravilhoso. Termina com uma promessa feita pelo próprio Jesus de que, após a sua subida aos céus, enviaria o Espírito Santo Paráclito, que daria testemunho, e nós também daríamos testemunho. Portanto, eu logo naquele retiro acabei por dar testemunho com a Né, está na internet, todos podem ver, e foi uma graça enorme, 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 enorme. De modo que eu sentia esta graça, a chamada graça infusa de que Santo Agostinho fala, não é? Quando há verdadeira conversão, quando há contrição, quando há mudança de vida, mesmo, a graça infusa vem. E o que é essa graça infusa? Se não mais do que o Espírito Santo, que é aquilo que nos anima, não é? Portanto, o Espírito Santo é como se fosse um carburante sobrenatural que vem e nos enche de energia e de amor e de paz e de alegria, todos os frutos e dons do Espírito Santo que estão à nossa disposição para nos ajudar. Pronto, então o que é que eu dei aí? Foi um grande pontapé no pecado, na falsidade, na mentira, foi tudo por água abaixo. Foi um pontapé a Ronaldo, tumba, lá para fora. Então, o que é que entrou em substituição disso? Foi a simplicidade, a humildade, este estar que eu tenho, pronto, que espero que agrade à maioria de vós, porque eu não quero ser causa de ruína vossa. Pronto. Então,
a partir daí foi então mais caminhada na igreja, participação em mais retiros, mais missa, agora quase missa diária, mais conhecimento, estudei muito, li muito, interessei-me muito por todas as áreas da igreja, mais empenhamento e, sobretudo, mais verdade. Começámos então depois já novamente juntos no Espírito Santo, eu e a Né, e tivemos a preocupação de arrumar a casa, aquilo que a gente costuma dizer, arrumar a casa, começar pelos nossos. Pegar no Dani, que ainda era pequenino, foi na hora certa, no momento certo, e encaminhá-lo para Deus. E corrigir grande parte dos erros que já tínhamos permitido que a nossa filha tivesse tido e percorrido, e corrigir, muita pregação, muita evangelização, conversas com a minha filha, com o meu genro, até às vezes 3, 4, 5 horas da manhã, nós a defender a causa de Deus, e eles a pôr em causa, e a pôr questões e tudo mais, e nós a dar respostas, e nós a tentar convencê-los, e de facto, aos poucos, eles estão convertidos. Eles vão à missa todos os domingos, estão casados, casaram pela igreja, têm 2 filhos maravilhosos, e é um espetáculo. Padre Lara, peço desculpa, se calhar estou a demorar muito, estou quase a acabar. Dani, desculpa, 2 minutos. Pronto, então, maior aproximação da igreja, fiz o crisma, que é uma coisa que eu aconselho a toda a gente fazer, porque é uma forma de renovar os nossos votos batismais, e isso é muito bom, porque do batismo nós lembramos muito pouco, não é? Eu nem sequer sabia o dia em que fui batizado. Hoje, graças a Deus, já sei. 1 de maio de 1961. Então, o crisma é uma forma de nós dizermos voluntariamente, com a nossa vontade, Jesus, eu amo-te. Jesus, eu acredito em ti. Jesus, envia sobre mim novamente o teu Espírito Santo de que eu tanto preciso. Façam isso. O crisma é maravilhoso. Também nesse dia senti os cheirinhos do céu. Foi maravilhoso. E nem sequer foi com o Padre James, nem foi com o Padre James, foi na minha paróquia. Portanto, maravilhoso. Depois, a partir daí, qual é a minha preocupação? É sempre, no fundo, são as obras de misericórdia, tanto as corporais como as espirituais, mais até as espirituais. A minha preocupação maior neste momento é dar bom conselho, corrigir os pecadores e ensinar os ignorantes. Dar testemunho é muito importante. Retiros, mais retiros que fiz, que faço, e depois participar e colaborar e dando testemunho e partilhando os conhecimentos que eu depois também fui adquirindo, nomeadamente em muitos retiros feitos com o João, somos colegas de caminhada, não é? E fizemos vários retiros juntos, na Alemanha, em Angola, cá em Portugal, com a graça de Deus foi muito, muito, muito bom. E é isto que nós temos que fazer, irmãos. Aqueles que foram resgatados por Deus, normalmente, Deus é tão bondoso e carinhoso com eles que depois também quer algo de volta, não é? E isso compreende-se. Isto é o amor. Nós não podemos só querer receber do amor. Também devemos saber dar e partilhar. É isto. Pronto. Depois, mais tarde também, o pároco da minha paróquia, o Padre João Corralejo, vendo o meu testemunho de vida, a forma como eu participava nas missas, etc., pediu-me para eu ser ministro da comunhão, que era uma coisa que eu não queria muito aceitar, mas pronto, acabei por aceitar e faço com muito gosto. Eu que não tinha tempo para nada antigamente, hoje consigo arranjar tempo para ir de 15 em 15 dias à casa de 2 velhinhas levar a comunhão. É maravilhoso. Acreditai que quando eu tenho que ir buscar o Santíssimo à Sé, ou seja, a casa paroquial que está mesmo por trás da Sé, eu tenho lá sempre um lugarinho para estacionar o carro. É uma maravilha. A sério, nunca perco mais do que 5 minutos para ir buscar o Santíssimo. E isso para mim é uma graça enorme e ajuda muito, não é? Porque Deus sabe que eu não tenho muito tempo. Trabalho em 2 sítios, ainda por cima, no hospital e numa clínica de hemodiálise, e com a graça de Deus consigo arranjar tempo, como digo, para ir de 15 em 15 dias levar a comunhão a estas velhinhas. Pronto. Depois, também outra graça enorme, foi a constituição do Grupo de Oração Sagrada Família em Vila Real. Fez 5 anos no dia 1 de março, há dias. Festejámos 5 anos, foi maravilhoso. Com o Padre Zeferino, e tivemos a graça de ter nos primeiros 2 ou 3 grupos de oração a presença do Padre Lara também. Uma salva de palmas para ele. Que nos veio dar uma ajuda muito boa mesmo. Depois, a adoração em Vila Real. Outra graça enorme. A adoração, nós temos o Santíssimo exposto das 9h30 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, até às 9 da noite. São 12 horas de Santíssimo. Quem é que assegura as horas de Santíssimo? 95% das pessoas são pessoas do grupo de oração Sagrada Família.
Salva de palmas para eles também. Está numa igreja no centro da cidade de Vila Real, qualquer pessoa que passa, qualquer jovem, qualquer pessoa, por mais atormentada que passe naquela rua, é imediatamente atraída lá para dentro. São dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que entram e saem daquela capela por dia. É uma graça maravilhosa. Depois, última graça, o Daniel, não é? O Daniel é uma maravilha. Eu sou suspeito a falar dele, não é? Eu vou só dizer que o Daniel, para mim, representa o filho de Abraão, não é? Isaac, quando Deus se vira para Abraão e diz: Abraão, dá-me o teu filho. Pronto. E eu dei o meu filho, pronto. O Padre Jaime já tinha feito essa profecia, não é? De maneira que não foi muito difícil eu aceitar isto, não é? De facto, não é fácil. Há dias passou uma reportagem sobre o chamamento na TVI, não sei se vocês viram, mas aconselho a que vejam. É maravilhoso. Vejam isso. O Padre Jaime, num retiro em Espanha, onde nós tínhamos ido, com o Daniel era pequenino, tinha 10 ou 11 anos, ele nem sequer estava na sala, estava a brincar lá fora com outros miúdos, e ele fez essa profecia e disse: está aqui um menino que se chama Daniel, a quem Jesus diz: vem e segue-me. Bom, naquela altura estava muita gente na sala, não é? Havia mais miúdos, podia haver outros. O Daniel também é um nome espanhol, corrente, se calhar não era para o Dani e tal, mas o que é certo é que no dia em que o Daniel recebeu o chamamento e deu o sim a Jesus, à comunidade dos Servos de Maria do Coração de Jesus, a música que eles cantavam era Vem e Segue-me. Portanto, e quando o Padre James diz: Jesus, está aqui um menino que se chama Daniel, a quem Jesus diz: vem e segue-me, naquele momento começou a tocar aquela música, houve o chamamento, o Daniel levanta-se e vira-se para mim e diz: pai, eu quero ir. E eu olhei para ele e disse: Daniel, vai. Pronto. Entreguei o meu filho, como fez Abraão, e aí está. Agora passas o Daniel. Muito boa tarde a todos. Chamo-me Daniel, como já sabem, tenho 18 anos e pertenço à comunidade Servos de Maria do Coração de Jesus. Já estou há 2 anos e meio nessa comunidade. E vou partilhar um pouco com vocês como é que foi a minha experiência, o meu encontro com Deus. Eu lembro quando era pequeno, andava num colégio católico de freiras e quando não se portavam bem, as freiras, pum, batiam. Eu, que não me portava muito bem, elas batiam-me e fiquei um bocado traumatizado. Até que houve uma delas que era muito minha amiga e ela virou-se, sabia a situação dos meus pais, que não estavam muito bem. E ela virou-se para mim e disse-me: tens de começar a rezar todos os dias por eles, um Pai Nosso, uma Ave Maria, para que eles se convertam. E eu comecei a rezar, não sabia porquê, mas pronto, lá rezava, que ela mandou. E quando eles estavam a discutir, eu fechava no meu quarto, rezava de joelhos, Pai Nosso, Ave Maria. E passado pouco tempo, meu pai converteu-se. Foi uma primeira grande graça que eu tive. E também eu comecei a ir aos retiros, gostava de início, só que depois tem essa coisa que o Padre James dizia: vem e segue-me, que eu não queria. Eu tinha medo. Para mim, a partir daquele retiro, para mim foi de já não quero mais. Até então, o meu primeiro retiro tinha 9 anos, eu começava a rezar todos os dias o terço, rezava 6 vezes por dia o terço da misericórdia, porque era pequeno, 2 terços da normal, da Marianos, e fazia 3 jejuns por semana. A minha mãe não sabe, mas pronto. À terça-feira, à quarta-feira e à sexta-feira. Até que, a partir daquele momento, eu fiquei zangado, revoltei-me um bocado com Deus e disse: alto, chega, eu não quero seguir. Sigam outros, tudo menos eu. Então, comecei a afastar-me, comecei a ter maus amigos que me influenciavam para outros caminhos. Eu também ia. Apesar de eu saber que já era bom e o que era mau, que meus pais tinham-me ensinado. Só que eu tinha esse medo de dar o meu sim a Deus. E sempre que ia para os retiros, na boa, ia para o grupo de oração, também gostava, mas sempre aquela coisa: segue-me, segue-me, segue-me. E eu não queria. Até que houve uma altura em que eu já só precisava de Deus quando era preciso, muitas vezes na escola. Por exemplo, eu quando tinha testes, por exemplo, físico-química, eu não pegava no livro, nem um exercício fazia antes do teste. E então, quando chegava no dia seguinte era o teste, eu virei-me, ainda não estudei nada. E agora? Passava a noite toda a rezar, porque eu sabia, se estudasse não ia adiantar nada. Então,
pegava no terço, a noite toda rezava o terço. E dizia, Jesus, faça com que eu tenha 10,0 no teste. E quando, passado uma semana, quando era para receber, qual era a minha nota? 10,1. Porquê? Porque Deus ouvia a minha oração. Ainda me dava sempre mais um bocado. E eu zangava-me. Porque tinha dado mais um bocado. Isso era sinal para eu perceber que vem e segue-me outra vez. Até que, pronto, foi assim, estava revoltado. Houve um retiro lá em Lamego, da comunidade. Ainda não conhecia a comunidade. E se vocês sabem como é que são as mães, vais e acabou. Eu pronto. Não posso fazer mais nada. A minha mãe obrigou-me a ir. Disse que iam mais 3 amigos comigo. Eu pronto, já está melhor, não vai ser tão seca. Quando cheguei lá, meu amigo, vi um placar. Festas Nossa Senhora dos Remédios. Isso mesmo, gosto disso. Já valeu a pena ir para Lamego. Porque eu queria era ir para a festa, não queria ir para o retiro. Durante o dia a minha mãe ia para o retiro, então eu tinha que estar lá no retiro, se não tivesse era feio. Mas à noite ia para a festa. Até que comecei a ver aquelas pessoas todas contentes, alegres, e comecei a gostar mais de estar no retiro do que propriamente na festa. E havia a fundadora da minha comunidade, que nós costumamos chamá-la por mãezinha, sempre que ela passava por mim, sorria. E eu, que ela quer alguma coisa. Mas ela sorria. Teve depois na adoração vários momentos, até que normalmente na adoração a nossa comunidade canta uma música e a mãezinha sai no meio do povo e Jesus diz que eles estão a ter o chamado. E ela vai lá e chama. Só que tocava a música, eu sentia, a mãezinha só passava, olhava por mim e ria-se. E eu, boa, isso é bom. Ria-se sempre. E houve uns dias em que eu vi que ela vinha, só que eu fugi. Ia para a casa de banho, outros nos dias pegava no telemóvel. Pronto, até então ela não me chamou. E à noite eu para um dia, para a festa. Até que houve um dia, uma quinta-feira, em que eu encontrei, falei por acaso com o Padre Tomás, que é daqui de Lisboa, e ele deu um bocado do testemunho dele e perguntou, vocês não se querem confessar, a mim e aos meus amigos? Eu, está bem, posso-me confessar. Ele disse, amanhã à noite então eu vou-vos confessar. Eu, está bom. Fomos, então confessamos, e à noite quando confessamos nós 3, eu confessei-me, tive a coragem de confessar pecados que já não tinha vergonha de confessar, confessei-os todos naquela hora ao Padre, e o Padre disse várias coisas para mim, em que eu saí de lá e disse, pronto, agora eu entrego-me totalmente ao Senhor. Quando fui, sentei-me lá, fiz a minha penitência, estava a ter um momento de adoração, começa aquela música. E os meus colegas estavam de lado, de joelhos, tinha pessoas à frente e atrás, e eu queria fugir, mas não podia. Não tinha para onde sair. Pronto. A mãezinha andava, passava, sorria para nós, nada. Passado um bocado, ela vem, chama o meu colega, e ele disse que não, começou a chorar, não sei o quê. E eu, que ela não venha a mim, que ela não venha a mim. Quando eu olho para cima, estava a mãezinha assim para mim. E quando eu vi o rosto dela, eu vi o rosto de Jesus misericordioso. Quando olhei para os olhos dela. Só que eu tinha tanto medo, que fiquei assustado, foi de repente, que eu voltei-me para baixo assim, não queria. E ela foi-se embora. No momento que isso tocou-me bastante. E foi aí que eu percebi que eu só podia ser chamado depois de ter tido aquela confissão. Porque enquanto eu não tive aquela confissão, eu não podia. Só depois de estar limpo interiormente e consciente é que podia ser chamado. Nessa noite, fui para as festas, Nossa Senhora dos Remédios, tudo na boa, não sei o quê. Estava lá com os meus amigos e havia uma multidão de pessoas a vir em direção oposta. Eu estava a ir noutra direção. E eu, quando olhei para a cara daquelas pessoas, podia ser a rapariga mais bonita do mundo. Eu olhava para os olhos e via a falta de Deus. Eu via que faltava algo naquelas pessoas. E depois, quando estavam todas as pessoas de vista, só eu estava a ir a subir contra elas, a remar contra a maré. Nós cristãos somos chamados a ser isso, a remar contra essa maré. Eu via naquelas pessoas falta de algo, não saciavam. Eu fui naquela festa e senti mal. Bem, isto não sacia verdadeiramente. A única coisa que sacia é Deus. Até que depois, num sábado, eu decidi do nada ir falar com a mãezinha. Ela estava lá a atender as pessoas e eu vou falar. Mas porquê? Não sei.
Não sei porquê. Quando eu me sentei, ela virou-se para mim: meu filhinho, você quer entrar na comunidade? Eu queria responder que não, mas a palavra que se foi: sim. Ela, pronto. Então, no dia 3 de setembro, quero-te já cá. Isso foi num sábado, na terça-feira já tinha estado lá para viver. Ia mudar a minha escola para lá, ia estudar tudo para lá. E ela disse-me que ia ter que deixar o telemóvel, Facebook, tudo. Para mim, precisava disso, não é? Quem é que vive agora sem telemóvel, sem Facebook, WhatsApp, essas coisas? Ninguém. E eu disse: está bem, pronto, eu vou. Não tive medo. E na terça-feira entrei. E pronto. Entraram também 4 comigo, só que agora já não estão. Saíram da comunidade, só estou eu. E agora eu, para não me demorar muito, eu gostava de partilhar um bocadinho comigo como é que foi a minha experiência na escola. Porque eu estava em Vila Real, com 16 anos, entrei, fui para estudar para Lamego. Lá também correu tudo bem, graças a Deus, a escola. E há um ano atrás fui para Fátima. Teve lá uma casa à comunidade. Fui para Fátima, mandaram-me para Fátima, já no meio do primeiro período. Ou seja, tive que trocar tudo novo, professores novos, escola nova, pronto. A escola por onde eu ia era católica. Todos os dias rezavam de manhã antes das aulas. Tinha várias missas em cada turma. Pronto, eu disse: isto vai ser bom, todos são católicos, pelo menos. Quando eu cheguei lá, foi tudo o contrário. Tinha essas orações, tudo, mas quantos acreditavam na minha turma em Deus? Se fossem 3 já era bom. Quantos é que acreditavam que Nossa Senhora apareceu em Fátima? Só 2. Na minha turma. Uma vez perguntei a uma colega minha: então não acreditas nas aparições de Fátima? Ela: já acreditei mais, mas agora já não acredito. E eu pensei: como é que está? Nossa Senhora apareceu em Fátima, avisou-nos tudo o que iria acontecer, disse-nos tudo o que devíamos fazer para a nossa conversão, e nós não o vimos. E eles, aos pouquinhos, viram que eu entreguei-me ao Senhor, e eles foram questionando se Deus existia, se não existia. E mais. E tinha 2 colegas ou 3 que praticavam Reiki e Yoga. E um dia estava na aula e ela dizia que era bom o Yoga, o Reiki, não sei o quê. Uma estava no início. Eu, por acaso, virei para ela e disse: olha, eles, numa das próximas tuas sessões que tu tiveres, vão-te entregar uma folha a dizer-te umas coisas que eu acho que quero explicar e como se faz essas coisas, não sei o quê, essas posições. E ela no dia seguinte veio ter comigo: olha, ontem fui lá ao coisa de Yoga e entregaram uma folha a dizer o que é que significava cada coisa, não sei o quê, e ela disse: já não vou mais lá. E eu: glória a Deus. Porque nós temos tanta tendência para o mal, que nos esquecemos de Deus e achamos que é tudo bom, que aquelas coisas são boas, mas não nos saciam. E aos pouquinhos, eles foram-se questionando, no fundo, muitos não aceitavam, às vezes faziam perguntas: porquê que a igreja não aceita os gays? Eu respondia: olha, fazia uma pergunta: porquê que existe o homem e a mulher? Ou, o homem e a mulher só podem ter filhos, um homem com homem não pode, mulher com mulher não pode. Aí já era uma discussão a turma toda. Era a turma toda contra mim, eram 8 ou 10 contra mim. E aí foi que eu aprendi que o silêncio muitas vezes é a melhor coisa. São José Maria Escrivá diz assim: de falar vais-te arrepender muitas vezes, mas de silenciar nunca te arrependerás. E então, quando eu não tinha oportunidade, eu rezava por eles, e eles aos pouquinhos foram mudando um bocadinho. Muitos não aceitavam. Vou contar mais uma coisa, que uma colega minha estava a falar como é que era o chamado, não sei o quê. Estavam 2. A que fez a pergunta como era o chamado, e eu expliquei-lhe mais ou menos como é que era o chamado, não sei como explicar. Mas, quando eu falei, depois a minha outra colega estava ao vivo e veio ter comigo e disse: olha, eu era contra como que tu fosses missionário e tudo isso, mas agora que tu falaste, eu já sou a teu favor. Glória a Deus. Mais outra. E pronto. E desde que entrei para a comunidade, por exemplo, as minhas notas não eram muito boas, eu tive para repetir o 10º ano, só que depois não deu certo. Desde que entrei, as minhas notas subiram. E tinha menos tempo para tudo.
tinha menos tempo, tinha vida de oração, tinha que ir para a escola, tudo. As minhas notas subiram. E também queria dizer, espero que não tenham medo de que, se por exemplo os vossos filhos ainda estão longe, rezem. A melhor coisa que nós temos é rezar. Nosso Senhor disse em Fátima, rezem o terço todos os dias. Rezem, rezem, rezem. Muitas vezes os nossos filhos ainda não se converteram, porquê? Porque os pais não estão a rezar por eles. Nós temos que rezar por eles. E há uma frase de Santo Agostinho que diz, que eu gosto muito, que é: criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Ou seja, muitas pessoas estão aí fora, são nossos colegas, amigos, praticam yoga, reiki, bruxarias, outra coisa. Porquê é que essas pessoas começam com isso? Porque não estão saciadas. Nós só estamos saciados em Jesus Cristo, em Deus. E quando temos, e nos sacramentos também, quando estamos em Jesus Cristo, só estamos saciados em tudo. Não vem nada com... Gostam de perguntarem se telemóvel faz-me falta. Não faz. Sou mais feliz assim. Não há comparação. Quando nos damos todos a Deus, Deus vem habitar dentro de nós. E pronto, já vou terminar, senão fica tarde. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim.